Agora me come o fígado. Como que vai provar, né, que você apresentou? Ok. Bom dia a todos. Agora iremos prestigiar a banca, né, da acadêmica Karen Juliane Pereira Lobchenko. A banca é composta por mim, que sou seu professor orientador, e pelo professor mestre Tiago Lima de Almeida. Você tem em torno de 20 minutos para fazer sua apresentação e depois o professor Tiago vai fazer sua arguição. Pode começar. Bom dia, meu nome é Karen Juliane Pereira Lobchenko e eu irei apresentar o meu relatório de estágio, que foi orientado pelo professor Walderson Zusa Barbosa. O local de estágio foi feito no consultório PS Brasil, que é localizado na cidade de Itaporã e foi inaugurado dia 22 de abril de 2020. E tem seu horário de funcionamento das 8 às 18 horas de segunda a sexta e das 8 ao meio-dia no sábado. O estágio teve início dia 2 de fevereiro de 2021 e término dia 5 de maio de 2021, o que totalizou 400 horas. E foi supervisionado pelo médico veterinário Ricardo Moreira da Silva. Aqui na imagem mais amplificação da fachada do consultório. Na seguinte imagem, na primeira é a recepção do consultório, onde é feita a coleta de dados do tutor e do animal, ou onde ele aguarda para atendimento. Na outra imagem é o interior do consultório, onde é feito os atendimentos clínicos, protocolos vacinais e as coletas de exame quando necessário. Foram atendidos 158 animais dentre cães e gatos, dos quais foram 98 para protocolos vacinais e 60 para atendimento clínico. Foi acompanhado tanto os casos clínicos quanto casos de emergência. Foi feita a coleta de exames para hemograma, bioquímico e encaminhamento quando necessário. Os casos acompanhados em caninos foram 11 de erliquiose, dos quais 6 foram confirmados e 5 foi por suspeita devido à sintomatologia. Foram 8 casos de escabiose, principalmente pela sarna sarcóptica. Foram atendidos 8 casos de sutura de lesão, principalmente por briga com javali. Foi atendido 6 casos de sinomose, 4 casos de parvovirose, 3 de úlcera de córnea, 3 casos de piometra, 3 suspeitas de tragobronquite infecciosa canina, 2 casos de leishmaniose, 2 de acidente ofídico, 2 toxocaríase, uma suspeita de dermatite alérgica, uma giardíase e uma babesiose e um acidente com porco-espinho. Em felinos foi atendido um caso de úlcera de córnea, uma dermatite alérgica, uma drenagem de abscesso e uma micoplasmose. Os exames realizados em caninos foram hemograma, bioquímico, pesquisa de hemoparasita, exame de fezes, sorologia para leishmaniose, punção de linfonodo, raspado de pele, teste rápido para sinomose, coronavirose, parvovirose, leishmaniose, erliquiose e também foi feito teste de furosemida. Em felinos foi feito hemograma, bioquímico, pesquisa de hemoparasita, raspado de pele e teste de fluoresceína. Foi feito encaminhamento somente de cães, principalmente para ultrassonografia, radiografia, cirurgias e internação. Aqui alguns exemplos de casos acompanhados, como um acidente com porco-espinho, no qual aqui o animal já apresentou uma melhora, que foi retirar todos os espinhos. Úlcera de córnea, e aqui é 10 dias após o início do tratamento. Um caso de acidente ofídico, uma sutura de lesão, um caso de parvovirose e a suspeita de dermatite alérgica. Dos casos acompanhados, foram relatados 5, dentre os quais foram giardíase, úlcera de córnea superficial, acidente ofídico, erliquiose acompanhada de babesiose canina e leishmaniose. E o caso que eu irei apresentar hoje é a de giardíase. Deu entrada para atendimento um cão da raça pastor alemão fêmea fértil de 1 ano e 8 meses, pesando 28,1 kg. E a queixa principal do tutor foi que o animal apresentou quadro de diarreia com presença de sangue 2 dias após a ingestão de frango assado temperado, principalmente a pele. Relatou também que a vacinação e a vermifugação estavam em dia e fazia frequentes passeios em sítio. No exame físico foi avaliado uma hipertermia de 40,2 graus Celsius. A frequência respiratória e a frequência cardíaca não foi possível medir, pois o animal estava ofegante. As mucosas estavam normocoradas, o TPC era de 2 segundos e a desidratação era menor que 5%.
As principais suspeitas foram de intoxicação alimentar, parvovirose, coronavirose, verminose e giardíase. Os exames solicitados foram um hemograma com pesquisa de pneumoparasita, exame parasitológico de fezes e foi feito teste rápido para coronavirose e parvovirose. Porém, esses resultados dos exames ficam prontos em um dia, pois ele é enviado para a cidade vizinha, que no caso é Dourados. Daí, antes do resultado do exame, o animal foi submetido a uma fluidoterapia com polivitamínico, na dose de 0,2 ml por quilo. Foi também administrado fenildimetilpirazolona, que é a dipirona sódica, na concentração de 0,5 gramas por ml, intravenoso na dose de 2 ml por animal, esse como efeito antipirético. Foi também administrado um hepatoprotetor na dose de 10 ml por dia, intravenoso, no qual ele continha acetil-D-L-metionina, cloreto de colina, cloridrato de tiamina, riboflavina, nicotinamina, pantoneato de cálcio e cloridrato de piridoxina e glicose. Nas imagens aqui é o animal que foi submetido à consulta, né? A esse processo. O tratamento, antes do resultado, o animal foi estabilizado e ele foi encaminhado para casa com o seguinte tratamento: um metronidazol de 400 mg na dose de 30 mg por quilo, 2 vezes ao dia durante 7 dias, dipirona na concentração de 500 mg por ml, na dose de 25 mg por quilo, a cada 6 horas durante 3 dias, e probiótico e pré-biótico na dose de 4 gramas por animal, uma vez ao dia, todos por via oral. Então, chegou o resultado do hemograma no dia seguinte, onde foi avaliada uma leucocitose por neutrofilia e eosinofilia. O teste rápido para parvovirose e coronavirose deram não reagente. E no exame parasitológico de fezes foi encontrada uma pequena quantidade de cisto de giardia, também foi visualizada uma grande quantidade de hemácias e raros ovos de Toxocara canis. Após o resultado do exame, o animal foi aconselhado a continuar com os medicamentos, com acréscimo do vermífugo giardicida uma vez ao dia, durante 3 dias, com repetição após 15 dias. Esse vermífugo giardicida continha 175 mg de praziquantel, 504 mg de palmoé de pirantel e 525 mg de febantel. O animal retornou após 7 dias, com uma melhora do quadro de diarreia, e assim foi recomendada a vacinação após 21 dias, caso o exame parasitológico de fezes desse negativo para a giardia. Porém, o tutor não retornou para essa repetição do teste. Agora irei apresentar uma breve revisão de literatura da giardíase, que também é conhecida como giardiose. Ela é um protozoário que possui diversas espécies, mas a principal, que acomete a maior quantidade de hospedeiro, é a Giardia intestinale, também conhecida como Giardia lamblia ou Giardia duodenalis. Além dessa espécie, foi identificado grupos distintos baseados na genética e foi separado de acordo com seu hospedeiro restrito, como a Giardia canis em cães e Giardia cati em gatos. A giardíase ela possui 2 formas, sendo os trofozoítos as formas móveis, possuindo 4 pares de flagelos, são binucleados e piriformes, ou seja, eles possuem uma forma de pera. Possui também um disco de adesão, que está localizado na face ventral do corpo, que auxilia na ancoragem às células epiteliais da mucosa intestinal do intestino delgado, interrompendo assim a absorção. Os cistos são as formas infectantes, que são eliminadas nas fezes do animal contaminado e podem durar durante meses no meio ambiente. Eles são arredondados, possuem de 2 a 4 núcleos e são imóveis. Aqui é uma exemplificação dos trofozoítas, na imagem à esquerda, e na imagem direita, a representação dos cistos. O trofozoíto, quando ele parasita o intestino do animal, ele se alimenta das substâncias líquidas presentes no meio intestinal e também do conteúdo presente nos epitélios devido aos seus discos de adesão. Os trofozoítos também, devido a esse disco de adesão, eles não são arrastados com os movimentos peristálticos, por isso que eles são encontrados apenas em fezes líquidas e semilíquidas, diferente dos cistos, que podem ser encontrados também em fezes formadas. O ciclo da giardíase ele é simples, sendo ele monoxeno, ou seja, ele possui apenas um hospedeiro, e tem seu início após a ingestão do cisto através de alimentos e águas contaminadas. Devido à ação do suco gástrico, do pH ácido e das enzimas pancreáticas, os cistos eles irão sofrer um descistamento já na região anterior do intestino delgado
e irão formar 2 trofozoítos que irão se aderir na mucosa intestinal devido aos seus discos de adesão. Alguns fatores podem influenciar nessa adesão dos trofozoítos, como temperaturas inferiores a 37 graus, aumento do nível de oxigênio ou uma redução na concentração de cisteína. Com a resposta imunológica do hospedeiro junto com os sais biliares, os trofozoítos irão se descolar da mucosa e irão assim induzindo um encistamento, como é representado na imagem ao lado. E irão ser eliminados nas fezes na forma de cisto, concluindo-se o ciclo. Essa eliminação de cisto, ela não é contínua, podendo ser interrompida em períodos de 7 a 10 dias. O período pré-patente em cães e gatos é de 5 a 16 dias, e a incidência do protozoário é maior em temperaturas mais frias. A transmissão, como eu já tinha dito antes, é principalmente pela ingestão de alimentos e águas contaminadas e também pode ser através de fômites. Ela comete principalmente animais jovens, porém também pode ser evidente em animais adultos. A presença dos trofozoítos na mucosa intestinal, ele pode levar a quadros de irritação ou acentuar uma condição inflamatória pré-existente, gerando assim quadros de diarreia crônica. O animal só irá apresentar a doença quando tiver uma carga parasitária muito grande ou quando seu sistema imunológico estiver comprometido. A quantidade de ingestão do cisto ele interfere na absorção, porém basta apenas 10 cistos para causar a infecção. A nível fisiológico, a giardíase pode acarretar em apoptose dos enterócitos, uma atrofia das vilosidades e disfunção da barreira intestinal. Também pode provocar ativação dos linfócitos, no qual irá gerar diminuição na absorção dos nutrientes e aumentando assim o trânsito intestinal. Também, quando o animal tiver uma carga parasitária muito grande, ele pode começar a desenvolver deficiências de vitamina, principalmente a lipossolúvel, pois a presença dos trofozoítos pode interferir na absorção de gordura, gerando assim cólicas abdominais, defecação contínua, emagrecimento e diarreia com esteatorreia, devido a uma redução do funcionamento das lipases, um aumento da produção de mucina e redução da absorção. Alguns animais também podem apresentar alterações dermatológicas devido a deficiências de vitaminas. Pode ocorrer também uma distensão intestinal devido à presença dos gases e líquidos no meio intestinal. Isso ocorre pois aumenta a interrupção da absorção dos açúcares simples e dos disacarídeos, deixando assim o açúcar disperso no meio intestinal, que sofre fermentação devido à ação da flora bacteriana intestinal, o que gera gases. Além da fermentação, o açúcar ele irá atrair líquidos para o meio intestinal devido à sua ação osmótica. A giardíase, geralmente ela é assintomática, porém quando apresenta sintomas, eles podem ser discretos a graves, persistentes ou intermitentes ou autolimitantes. O principal sintoma é uma diarreia pastosa crônica, que pode aparecer antes dos 5 dias após a contaminação. A diarreia também pode ser classificada em aguda ou crônica, contínua ou intermitente, persistente ou autolimitante, de cor clara e fétida. Outros sinais clínicos que pode encontrar é perda de peso, letargia, esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes, borborismo e, em casos mais graves, desidratação e anorexia. No exame físico, o animal pode estar tudo dentro dos parâmetros ou pode evidenciar quadros de diarreia, de perda de peso e desidratação. O diagnóstico confirmatório é pela identificação do cisto nas fezes, através do exame parasitológico de fezes por centrifugação e flutuação com sulfatos de zinco, e também pode estar encontrando os trofozoítos nas fezes diarreicas frescas, suspensas com solução salina. Também pode ser encontrado os trofozoítos nas amostras duodenais, que são coletados a partir de aspiração, escovação ou esfregaço de decalque com a biópsia intestinal, da mucosa intestinal. Alguns fatores podem atrapalhar no resultado parasitológico, como a consistência das fezes, a forma de eliminação dos cistos, os conservantes nas fezes e alguns produtos que podem camuflar o resultado, como antiácidos, antibióticos, óleos laxativos e preparação para enema. Porém, a negativação do exame parasitológico, ele não descarta o diagnóstico,
podendo ser feito um experimento terapêutico com o uso de medicamentos de herbicida para tentar identificar a giardia oculta. Pode estar sendo feito também o teste rápido, no qual esse é vantajoso quando comparado com o exame parasitológico de fezes, pois ele mesmo quando há aquela interrupção da eliminação dos cistos, ele ainda consegue identificar o antígeno. Pode ser também sendo feito o teste de ELISA, a técnica de imunofluorescência, a técnica de anticorpo com imunofluorescência, imunocromatografia e PCR. Deve ser feito o diagnóstico diferencial para outras enteropatias que acarretam em diarreia, como por infecções parasitárias, como ascarídeos e ancilóstonos, protozoários, como coccidioides, pentatrichomonas hominis, virais, como parvovirose, coronavirose, sinomose, rickettsia, como a Neorickettsia mintueca, também conhecida como a doença do envenenamento com salmão, bactérias como Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens, e fungos como Histoplasma capsulatum. Também deve ser feito para intoxicação, alergia alimentar, má absorção e gastroenterite. O primeiro passo do tratamento é a eliminação da diarreia, com a seguinte eliminação do micro-organismo. Diferentes medicamentos se mostraram eficazes no combate à giardia, como o metronidazol, na dose de 25 a 30 mg por quilo, 2 vezes ao dia durante 5 a 10 dias. Ele possui efeitos colaterais como a estialorreia em felinos, principalmente quando administrado em suspensão. O febendazol, na dose de 50 mg por quilo, 1 vez ao dia durante 3 dias. Esse não possui efeito teratogênico, por isso que pode ser usado em animais prens. Pode ser usado também albendazol, na dose de 25 mg por quilo, 2 vezes ao dia durante 2 dias em cães e 5 dias em gatos. Ele possui bastante efeitos colaterais, como uma leucopenia, letargia, e também está associado à intoxicação da medula óssea grave. Pode ser feito também a associação de praziquantel, na dose de 5 mg por quilo, febentel, na dose de 15 mg por quilo, e pirantel, na dose de 14,4 mg por quilo, 1 vez ao dia durante 3 dias. Também pode estar sendo feita a associação de probióticos. Ele traz bastante benefícios, já que eles possuem o lactobacillus casei, que dificultam a adesão dos trofozoitos na mucosa intestinal. Outros autores também citam a utilização de tinidazol em cães, ipronidazol em cães e furosolidona em gatos, além de alguns outros medicamentos também. É de grande importância realizar a prevenção com o saneamento e desinfecção do ambiente, a fim de evitar a contaminação. Alguma forma de prevenção é a filtração e o fervimento da água, recolhimento das fezes de animais, principalmente de animais contaminados, com a seguinte desinfecção com composto de amônia. Deve ser feita também a higienização de comedouros, bebedouros, brinquedos de outros pertences do animal com água fervente. E também é recomendado banhos frequentes de animais contaminados com a retirada de pelo ao redor do ânus. A partir das 8 semanas de idade, já pode estar dando início ao protocolo vacinal, na qual ele irá reduzir significativamente a incidência, a severidade e a duração da eliminação de cisto e, consequentemente, a contaminação do meio ambiente. Também deve ser feito a vermifugação periódica com vermífugos de herbicida. A giardíase, ela geralmente é subclínica em adultos, porém, no caso apresentado, o animal apresentou uma diarreia com sangue e hipertermia, e foi encontrado pequenas quantidades de cisto nas fezes, o que levanta algumas hipóteses, já que pequenas quantidades não acarretam na doença. A primeira hipótese é que o animal passou por um quadro de intoxicação ou alergia alimentar, o que levou um quadro de diarreia, que foi intensificado devido à presença dos trofozoites no animal. A segunda hipótese é que o animal passou por um quadro de estresse, levando à redução da imunidade e que levou a quadro de diarreia também. E a terceira hipótese é que o animal simplesmente estava naquele período onde há a redução da eliminação de cistos. Suspeita-se que o animal contraiu a doença através da ingestão de água contaminada, principalmente de rios e lagos, nos seus passeios ao sítio. Conclui-se assim que é de grande importância realizar a prevenção, com orientação do tutor sobre as boas práticas de higiene e sobre a importância da vacinação e vermifugação. Também é de grande importância realizar o tratamento correto
em animais infectados, a fim de evitar os impactos gerados pelo protozoário. E é isso, obrigada. Muito bom, doutora. Respira agora. Eu vou passar a palavra para o professor Tiago. Uhum. Beleza, bom dia, Karen, tudo bem? Bom dia, prof. Tudo? Joia. Vamos lá, então, na sua tabela de casuística. Vamos começar lá pelo início. Aí. Essa era a primeira, né, Karen? Ou tinha outra? Essa primeira. Ah, tá, então beleza. Deixa eu só lembrar aqui que eu tinha anotado aqui. Não, é na próxima, acho que foi de felinos. Uhum. Ah, aqui, isso mesmo. Cara, nesse quadro de micoplasmose em felinos, qual que foi o padrão dos sinais clínicos que ele apresentou na consulta inicial? O animal, ele apresentou parou de comer, né? Começou a quadro de anorexia. E também emagrecimento também. Foi as únicas coisas que foram identificadas nele, no começo. Certo. E como que foi o diagnóstico da micoplasmose? Foi feito através do exame de sangue, né? Que foi através da pesquisa de hemoparasita, que foi encontrado o micoplasma daí. Certo. Ele tinha algum outro padrão de achado no hemograma? Não que eu lembre, eu acho que ele apresentou, se não me engano, um início de um quadro as plaquetas estava alterada, estava diminuída, e estava apresentando o início de um quadro de anemia também, se eu não me engano. Certo. Foi feito algum teste bioquímico também, O Karen? bioquímico não foi autorizado pelo tutor, porque ele só tinha condição de pagar só o hemograma daí. Não, beleza. E qual foi o tratamento para esse paciente? O tratamento, se eu não me engano, foi feito se eu me lembro, com doxy, se eu não me engano, e foi também passado no estimulante de apetite também. Certo, não, beleza. Isso aí. Uhum. Vai passando para mim, Karen, aí eu vou pedindo para você parar. Pode ir. Uhum. Pode ir. Beleza. Tá. Volta ali um pouquinho. Uhum. Esse quadro aí dessa imagem da direita, certo? Foi uma úlcera de córnea que ele apresentava? Isso. Foi feito o teste de fluoresceína, e qual foi identificado uma úlcera de Onde que córnea. está a úlcera nessa terceira imagem aí? Isso, mostra para mim. Bem aqui, ó. Tá bem verdinho, bem aqui. No Nessa cano. borda, né? E Isso, essa bem. estrutura esbranquiçada aí dentro, Karen, o que poderia ser? A gente suspeita que era devido à lesão que ocorreu, né? Devido à briga do animal. E aí acabou dando um descolamento, né? Deu uma questão de uma esbranquiçada, né? E você saberia o nome dessa característica? O que seria esse esbranquiçado? Uma opacidade córnea, não sei direito o termo técnico, professor. Tá. Isso aí, pelo que dá para observar nessa imagem, e é bem clássico desses traumas, né? Como você Uhum. mesmo relatou, é chamado de hipópio, que é o acúmulo de leucócito na câmara anterior do olho. Uhum. E a gente tem certeza, né? Assim, tem uma grande chance de que seja mesmo, né? Por conta Uhum. da resolução, né? Na outra imagem da direita, né? Após o tratamento, a gente já observa que não tem mais, né? Uhum. Então, o hipópio é o acúmulo de leucócito e o ifema é o acúmulo de hemácias na câmara anterior, certo? Só Entendi. para destacar. Porque, na verdade, assim, a úlcera não está nessa foto, né? Não que não tenha, Uhum. mas nessa foto ficou um pouco longe, né? Não dá para Uhum. ver a borda, né? Dá para ver mais o hipópio, né? Uhum. Mas, beleza, é isso aí. Pode passar. Uhum. Beleza. Ah, tá, volta ali. Naquele caso ali de edema de face, qual que foi o tratamento medicamentoso para esse caso que você utilizou, Karen? Vocês Foi utilizaram? feito, foi feito o soro para antiofídico, né? O Certo, animal tinha sido atacado por uma serpente da jararaca, que é os brotópicos, certo? certo, E depois que o animal foi enviado para casa, foi dado também um antistamínico, que foi prometazina, né?
Certo. E como medicamento em casa foi dado, o antibiótico foi feito a associação de erro com a cefalexina. Também foi dado o anti-inflamatório, que foi o meloxicam, dipirona, para caso ele tivesse dor, e também um antihistamínico também, para casa, né? Certo. Então, beleza. Aí não tá errado, tá, cara? É só uma sugestão para os próximos. Quando tiver esses acidentes botrópicos, né, o Flunexin, né, que é um anti-inflamatório, análogo ao meloxicam, ele tem uma resposta um pouco superior nesses quadros, tá? Então, faria tudo que você fez, né? Exatamente igual, só trocaria o meloxicam pelo Flunexin, beleza? Pode ir passando, Marinho. Beleza, pode passar. Nesse quadro ali, volta um pouquinho. Dessa erliquiose acompanhado de babesiose. Qual foi o diagnóstico? Como você chegou a esse diagnóstico? Foi por hemograma, teste rápido? Como foi, E cara? no hemograma foi encontrado no exame de pesquisa de hemoparasita, foi encontrada a babésia, e daí foi feito depois o teste rápido para erliquiose, que deu positivo também. Certo. E qual foi o tratamento realizado? Foi passado doxiciclina, foi Certo. passado também o transamin, foi ácido tranexâmico, né? Devido ao animal estar passando bastante caso de epistaxe. Ele chegou já com a apresentação de epistaxe intensa. Foi por isso que o dono levou, nem foi por causa dos outros quadros, porque o animal também apresentou emagrecimento, apareceu também anemia, bastante anemia, foi identificado. Foi passado doxi, dipirona, doxi por 28 dias, o dipirona para o animal reduzir a temperatura, que ele estava com uma hipertermia. Também foi passado omeprazol, como protetor da mucosa gástrica, certo? E, se eu não me engano, acho que foi passado também um anti-inflamatório, se eu não me engano. Para babesiose, algum injetável vocês fizeram? Sim, foi feito... Ai, como que é o nome? Pode consultar aí. Foi feito a atropina antes de aplicar ele, né? Foi... Ai, professor, tem que ver meu caso, porque eu esqueci o nome do medicamento. Imidocarb? Isso, esse mesmo, professor. Certo. Imidocarb. Ele foi feita a atropina antes de aplicar ele. Certo, certo. Teve alguma reação pós-aplicação? Não, né? Não, não teve. Beleza. Tudo de boa. E você repetiu esse Misol, né, que é o nome comercial, ou não? Só foi essa única Foi dose? uma aplicação só, porque o dono, depois que parou o epistaxe, ele não voltou mais também. Ah, não. Beleza. Caso Infelizmente. fosse adotar o protocolo, você repetiria com quantos dias, Ju? Se não me engano, acho que 7 dias? Não, 14 dias, tá, Ju? 14. Ah, tá. Isso, beleza. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Pode passar, Ju? Uhum. Pode passar. Pode. Vamos lá nos medicamentos. Pode passar. Aí. Uhum. O que você comentou sobre o metro, né? Depois pode passar. Então, slide. Aí foi o vermífugo de herbicida. Isso, pode passar. Que aqui não passou. Isso. Uhum. Isso, tá. Você falou sobre esse verbífico, jardicida, ótimo. Falou sobre o metro também, excelente. Qual um outro agente que pode ser utilizado, né, contra a giardíase, né, para o combate da giardíase? Outro antibiótico, você diz? Isso, isso. Além do metronidazol, além dos vermicidas, né, praziquantel, que você colocou, qual seria uma outra classe que poderia ser utilizada? Pode ser usado o febendazol? Febendazol? Esse você colocou, isso, tá perfeito. Agora outro? Isso. Não sei, professor. Coisas que Então eu pode ser lembro. protocolo, né, giardicida, como você colocou, 3 dias consecutivos, depois repete com 15, perfeito, tá? Uhum. O metronidazol também tem indicação, ótimo, tá? Uhum. E poderia ser acrescido, né, não que esteja errado novamente, né, mas poderia ser acrescido sulfa, composto abaixo de sulfa.
A gente tem um composto que é o Giardicid, que ele já vem a sulfa com o metronidazol associado. Ou se você quiser fazer isolado, você pode fazer a sulfa, né? Aí a gente tem o trisulfim, por exemplo, mais o vermífugo, né? Como você colocou aqui. E se quiser optar também pelo metro, dá para fazer também, né? Tem o Flagyl, que ele é medicamento humano, né? Que ele é isolado também, certo? Então a sulfa, ele é um agente, né? Também que Entendi. combate a giardíase. Eu não sei se você citou lá na sua literatura, na revisão de literatura. Vai passando aí para mim, Ju. Vamos ver. Pode passar. Eu acredito que não. Lá nos tratamentos. A sulfa não passou lá. Não. Tá. Foi esse e esses. Então, não é. Mas só que você compreenda, tá, Ju? Não é que esteja errado. Todos esses são perfeitos, tá? Probióticos, todos eles. Só a gente acrescentaria a sulfa, que ele é um agente, né, utilizado frequentemente. Até o giardicídio, ele já vem a sulfa com o metronidazol associado. Bom, a questão da giardíase, você fez uma excelente apresentação, uma revisão de literatura, né? Era a única questão que eu tinha, era essa questão da sulfa, né? E da casuística. Então, da minha parte, eu estou satisfeito, te parabenizo pela apresentação, pelo seu... Na verdade, é nem estágio, né? Você já é dona do negócio, né? Então, é muito bom ver a condução dos seus pacientes aí, na sua clínica, tá bom? Então, muito obrigado e devolvo para o professor Walderson. Oi, Sr. Valdo. Dá até medo, né? Ai, ai, Ju, parabéns pela tua apresentação, tá? Foi bem seguro, igual da outra vez que a gente treinou, você sabe o que você está falando. Como o professor Tiago falou, você já é a empresária, né? Então já vai sair empregada, né? Como é que é? Fornecer emprego para as pessoas, né? Então, parabéns aí pela tua apresentação, pela tua trajetória, né? Essa sua trajetória de vida lá, saiu lá da Federal para parar aqui com a gente. Parabéns por tudo, pela sua graduação, você sempre foi uma excelente aluna. E agora a gente vai fechar a sua nota, vamos ver o que vai acontecer. Você aguardem um pouquinho que a gente já volta. Tá bom. Prontinho, Ju, o negócio aqui é rápido. Ju, como eu falei já, né, esse ano é um ano atípico, né? A gente queria estar no presencial, a gente ia abordar muito mais, ia ficar uma hora te questionando, né? Mas aí esse ano tá diferente, então tá sendo mais rápido. Então, como eu já te disse, parabéns, que você tenha um ótimo futuro profissional. E a sua nota hoje foi 9, tá? Então você fechou com 9 e você está aprovada. Obrigada, professores. Só correr para o abraço agora e ser feliz. Muito obrigada a todos vocês. Aí fica no WhatsApp que daqui a pouquinho eu vou chamar vocês só para a gente registrar, bater uma foto com todo mundo. Beleza? Então, tá Então, bom. Parabéns. Obrigada. Imagina. Deixa eu parar de gravar.